Muito bem, pessoal, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui da Nexus Contabilidade. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o Imposto de Renda 2023, uma declaração anual de talvez o imposto que mais arrecada a nível Brasil. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre esse imposto, né, destinado à pessoa física. Vamos falar um pouquinho quem está obrigado, vamos falar sobre algumas despesas que são consideradas dedutíveis, quem que pode declarar, quem não pode, se tem a receber, se tem a pagar e muitas outras coisas também que a gente vai falar nesse podcast. E hoje comigo está a Juliana Constâncio. Tenho uma honra de apresentar para vocês. Nós trabalhamos juntos na docência, né, do ensino superior, em disciplinas dentro do curso de Ciências Contábeis. E hoje, ainda que distante, né, Ju, nós temos aí algumas parcerias entre as nossas empresas. E eu queria que você já se apresentasse um pouquinho, falasse quem é a Juliana, qual é essa empresa dela, o que que a JC Consultoria Empresarial faz. Seja bem-vinda, Juliana. Obrigada, boa noite. Então, como o Romulo já falou, né? Meu nome é Juliana Constâncio. A gente trabalhou juntos na faculdade e era muito difícil dar aula das turmas depois que o Romulo dava aula, porque ele era o professor querido e eu não tão querida. Então, a gente tentava, né? Pegar as turmas do Rômulo e ser aceitada, aceita pelos alunos. Mas a gente já vem, né? A gente era colega de trabalho lá, a gente já conversava muito, já trocava muitas ideias, e aí cada um seguiu para um caminho, saímos lá da instituição, mas continuamos a parceria, né? Sempre, quando um precisa, sempre recorre ao outro. Sempre tem uma coisa que um dos dois sabe mais, então a gente sempre se ajuda, né? E então eu sou, né, formada em ciências contábeis, eu tenho MBA em gestão tributária e mestrado em contabilidade também. E trabalho com empresas desde os 17 anos. Comecei trabalhando em contabilidade e fiquei na área, fiquei no ramo e abri uma empresa para mim, né, que é a JC Consultoria Empresarial. A JC Consultoria, eu iniciei ela fazendo só consultoria de empresas. Quando o empreendedor, o empresário, ele normalmente ele sabe trabalhar, sabe a atividade dele, mas para finanças eles geralmente deixam um pouquinho de lado, às vezes não tem tempo, não sabe o seu resultado, às vezes não sabe fechar um preço do seu produto, não sabe se a empresa está dando lucro realmente, as atividades que estão dando lucro. Então, a JC, ela veio para fazer esse trabalho. Só que com essa prestação de serviços, a gente viu também a necessidade de que as empresas não conseguem fazer o operacional, que é o financeiro, contas a pagar, contas a receber, o fluxo de caixa, saber se a empresa, né, consegue arcar com as dívidas da semana, se o que tem para receber, o que tem para pagar. Então, essa parte operacional, as empresas não estão conseguindo dar conta, porque às vezes é só o empresário, a família, ou alguns funcionários, só que estão focados na atividade fim da empresa, que é gerar receita, né? E não conseguem parar para fazer essa parte burocrática. Então, a gente viu a oportunidade do BPO financeiro, que é a terceirização do setor financeiro da empresa. E aí a gente presta esse serviço também, terceiriza o setor financeiro. Então a gente faz os lançamentos, a gente faz o contas a pagar, o contas a receber, a conciliação de extrato. Então, a partir desse serviço, o empresário ele começa a saber quanto está entrando realmente de dinheiro, quanto que ele tem para que pagar. Então, toda a parte financeira ele começa a entender da empresa dele. E aí ele terceirizando, ele consegue mais tempo para focar na atividade que realmente gera receita para ele. E também, quando ele terceiriza esse setor, ele não precisa contratar uma pessoa para trabalhar dentro da empresa dele. A gente faz isso tudo digital. Eu tenho clientes em Santa Catarina, em São Paulo, eu moro no Ceará, então a gente consegue fazer isso tudo por meio digital. Hoje em dia não precisa mais nada presencial. E aí ele não tem riscos de questões trabalhistas, porque é um contrato de prestação de serviço. A minha empresa é uma empresa que vai prestar serviço para
empresa dele. Então, não tem mais esse encargo, né? INSS, FGTS, férias, 13º, é apenas um contrato que a gente fecha e ele paga o honorário mensalmente. Então é isso que a JC e a Juliana. Maravilha, maravilha. A Juliana comentando essa questão das turmas, e você vê pela estipulação dela, né? Mestrado e tudo mais, BPO financeiro, não é todo mundo que sabe trabalhar com isso. Então, se você está com dificuldade com essa questão financeira da sua empresa, coisas que talvez para nós do ramo contábil seja básico, digamos assim, a formação do preço de venda, a identificação da margem, né? Se você está tendo lucro ou não, o BPO financeiro ela tem esse papel fundamental. Então, se você precisar de algum serviço quanto a isso, né? Lá no final desse podcast a gente vai deixar os nossos contatos, mas já entre em contato aí com a Juliana, com a JC Consultoria Empresarial. Seguindo então nossa agenda aqui sobre imposto de renda 2023, eu já queria de antemão falar para você aí de casa, você que está nos assistindo, que está nos ouvindo, um pouquinho sobre a tabela do imposto de renda, tá? Essa tabela ela não é atualizada desde 2015. Então, olha só, nós estamos em 2023, basicamente 8 anos que essa tabela ela não é atualizada. Isso significa dizer que a, a tendência é que muitos e muitos brasileiros paguem, né, imposto de renda por uma simples situação de receberem, né, a mais do que o limite de isenção, que aí no caso é 1.903,98, e aquela máxima, né? Quanto maior o teu salário, né, vai majorando também os percentuais na tabela. Você começa pagando 7,5% e pode chegar até 27,5%. E aí um detalhe, o 27,5% é para rendimentos acima de 4.664,69 e isso não existe um limite, né? Ou seja, se o camarada recebe 10, 15, 20, 30, 50, 100 mil reais, ele vai pagar 27,5%. Então, assim, existe um projeto de lei que está tramitando aí na Câmara, no Senado, para que essa tabela seja atualizada. Mas até o presente momento, entra governo, sai governo e a tabela do imposto de renda continua a mesma. Então, essa é a premissa básica, né, do imposto de renda, e o nome está dizendo, né, imposto de renda da pessoa física, é um imposto que incide sobre a tua renda e ele precisa obedecer esses critérios que você está vendo aí na tela, tá certo? Então, a partir de 7,5% até os 27,5%. Se você tem os dependentes, por dependente ele desconta aí 189,59. Esse é o racional que a gente tem falando do imposto de renda. Mas, Ju, comenta com o pessoal aí, será que todos são obrigados? Como é que eu faço para identificar se eu sou ou não obrigado a declarar imposto de renda? Sim, então tem aquele critério do salário, né? Uma coisa importante também desse critério do salário que eu já aconteceu de um cliente, ele tinha dois empregos. E aí, em um ele tinha um salário de 1.500 e no outro 2.000. Não, era 1.500 e 1.000 era menos de 2.000, 1.800 eu acho. Eu sei que em cada um dos empregos ele era isento. E aí o ano inteiro ele Não não teve imposto de renda foi, retido, né? não foi retido na folha dele. Só que o problema é que quando ele soma esses dois rendimentos, ele passa a ser tributado. E aí ele tem que fazer o quê? A gente tem que fazer o imposto de renda e tributar todo esse salário do ano anterior. E aí ele paga tudo lá no ano, né, no ano seguinte. Então, assim, as pessoas também têm que lembrar que se eles têm dois empregos, então você pode pedir, né, na empresa e falar, ó, pode tributar porque eu ganho tanto, para não ter que pagar tudo numa vez só lá no final do ano, né, no outro ano seguinte. Então tem que cuidar isso. Ele é isento em um e é isento em outro. Quando juntou, ele caiu, perdeu a isenção. E daí passou de R$ 1.900, né, a renda dele. E aí também tem outras situações, não é só essa situação da renda.
As pessoas têm que saber que existem alguns outros critérios que, que passa a ser obrigatória a declaração, né? Quem recebeu os rendimentos tributáveis, que a gente já falou sobre a tabela anterior, quem recebeu indenização, mesmo que foi uma indenização isenta, né? Ah, trabalhou a vida inteira em uma empresa, ganhou um salário baixo, abaixo da isenção, só que quando ele saiu teve uma verba de FGTS acima de 40 mil, tem que declarar. Indenização trabalhista também, pensão alimentícia também acima de 40 mil, até 40 mil é isento, mas acima disso, aí tem que declarar. Atividade rural, que o Romulo vai falar depois, que ele é especialista, ganho de capital na alienação de bens, né? Quando tem incidência de imposto de renda. Então, se eu vendi um veículo acima de 35 mil com ganho de capital, nos anos anteriores à pandemia, normalmente a gente não tinha ganho de capital na venda de veículo. Normalmente a gente perdia dinheiro. Só que com essa supervalorização aí nos últimos anos dos veículos, quem está vendendo os veículos agora, esse ano, no passado, está tendo ganho de capital. Então tem que cuidar, porque veículo acima de 35 mil também tem que calcular o ganho de capital. E aí é 15% sobre o valor do ganho. Então tem que cuidar muito com isso, por quanto está vendendo o veículo, por quanto comprou, porque é uma outra coisa que tem que. A gente vai falar depois mais sobre ganho de capital. Mas tem que cuidar com isso no fato, no momento em que aconteceu, não só no outro ano no imposto de renda. Bolsa de valores, também vamos falar um pouquinho depois, mudaram algumas regras, então, se você teve negociações acima de 40 mil, então você tem que declarar. Ou se teve algum ganho líquido sujeito ao imposto de renda, que aí são situações específicas que a gente fala depois. Bens acima de 300 mil reais. Então, assim, hoje em dia as casas, né, já estão saindo acima de 300 mil. Se você for ver casa para comprar, para financiar, já está acima de 300 mil. Então, a maioria das pessoas já tem posses acima de 300 mil reais. E quem passou a ser residente no Brasil. Tem que cuidar também do dependente, né? Se Exato. você é dependente na declaração de alguém, daí não precisa fazer a sua declaração própria. E aí, nessa parte dependente, também cuidar, porque se eu sou dependente de alguém na declaração dele, a minha renda também entra, né? Não é para entrar Perfeito. só como o bônus, o ônus também. Se eu tenho rendimento, vai entrar. Então, tem que fazer um estudo antes de colocar uma pessoa como dependente. Não é só colocar ela, porque pode ser que você comece a pagar muito mais imposto com com o acréscimo dessa pessoa. Exatamente. E aí, logo mais a gente vai dar sequência, mas aí essa questão do planejamento, se compensa ou não, você vai também pegar, considerar todas as despesas médicas do seu dependente, né? Escolas e tudo mais. E aí fazer um racional para saber se compensa ou não. Isso. Então vamos lá, pessoal. Só para a gente entender é, essa hierarquia, digamos assim, do imposto de renda. Você já escutou um pouquinho quem está obrigado, o que que é o imposto de renda, a tabela do imposto de renda. E nós chegamos nessa parte que a gente tem aí falando um pouquinho sobre os dois modelos, né, de se fazer a declaração. São eles pela completa e a simplificada. A completa, o que que ela visa? Ela visa considerar todas os gastos, né, as deduções médicas que você tem, os gastos com a educação, os gastos com a pensão, né? Questão de dentistas, psicólogos, né? Todos os gastos atrelados à área da saúde e o próximo assunto é justamente que tipo de despesas são dedutíveis, mas a declaração completa ela visa considerar todas essas informações que você tem que são passíveis de deduzir dentro do seu imposto de renda. Então, os dependentes, né, os alimentandos, o preenchimento dessas duas abas que são diferentes, né, mas que têm um viés dedutível. Os dados do seu dependente sempre devem ser o CPF, né, o nome completo,
data de nascimento. Sempre tenha em mãos os documentos comprobatórios do que vocês estão fazendo, tá certo? Porque a Receita, lá no finalzinho do nosso podcast, nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa chamada malha fina. E a Receita, ela tá de olho, né? Eu acho interessante, Ju, que o símbolo, né, do imposto de renda é um leão. E muita gente não sabe o porquê o leão. O leão é o rei da selva, né? Então já dá aquele impacto de que, olha, eu estou te observando, tome cuidado. Se você informar alguma coisa equivocada, eu vou te pegar, né? Então, por isso que a gente preza bastante por uma declaração bem feita e a gente julga isso. Profissionais da área contábil têm competências suficientes para fazer isso. Não estou dizendo que outro profissional não tenha, mas o profissional da área contábil ele tem subsídio suficiente para fazer isso. Então, a declaração completa ela visa considerar todos esses gastos, né, informações de dependentes, pais, os filhos, né, netos, se você tiver a guarda judicial, gastos com a pensão também. E já simplificado não, simplificado é um desconto direto, é limitado a 20%, né, dos seus rendimentos, e esses 20% ele está limitado a 16.154,34. Então, eu não posso considerar o desconto, a declaração completa e, ao mesmo tempo, a simplificada. Ou é um ou é outro, né? E como a gente já conversou, né, Ju, essa opção ela é irretratável. Ou seja, se você escolher na declaração completa, você não consegue retificar ela alterando pela simplificada, né? Você só tem que Isso, considerar ela completa ou simplificada, vice-versa. Tá certo? Então, esse é um isso, dos cuidados que a gente precisa ter com relação aos modelos de declaração. Então, sempre se atentem, porque às vezes uma informaçãozinha de apagar e a restituir pode influenciar bastante dentro do seu imposto de renda. Fala pra isso. gente, Ju, um pouquinho Como dessa. fica, Pode falar. como fica lá embaixo, né? Os dois, a restituir ou a pagar, e aí o valorzinho. Daí tem a simplificada e a completa. Às vezes as pessoas olham só o valor e não se atentam que está a pagar. E aí enviam a declaração pelo maior que está ali achando que vai restituir o maior. Então tem que cuidar muito, olhar muito bem o que está fazendo, porque é realmente irretratável. Não consegue retificar essa situação. A partir do momento que você escolheu um dos dois, você consegue fazer retificação da declaração outras situações, mas essa parte ali você não consegue mudar, não tem o que fazer. E sobre deduções, né? O que pode deduzir? Então, como o Romulo já havia comentado, né? Médico, psicólogo, terapia, plano de saúde, exames, a gente consegue colocar como dedutível, não dedutível. Então, a gente não consegue deduzir uma coisa que as pessoas até esse ano teve até um cliente que é nutricionista, um monte de gente pediu nota fiscal para ele porque ia colocar no imposto de renda. Ele deu para um monte de gente as notas, mas não pode, né? É uma despesa que nutricionista ainda não. A gente até brincou um dia, né? Tinha duas coisas que poderiam entrar, nutricionista e veterinário. A gente gasta um monte com um bichinho, mas não é dedutível. Então, veterinário e nutricionista não é dedutível. Acupuntura não é dedutível, botox não é dedutível, silicone não é dedutível. Então, tem vacina, medicamento, essas coisas não são dedutíveis. Então, médico, dentista, e isso sim é dedutível. Aí tem que, né, pegar o recibo, se ele for, se ele prestar serviço como pessoa física, né, com o CPF dele, ou nota fiscal, se ele for clínica. Então, tem que guardar por 5 anos esse documento. Então, se a Receita, nesses 5 anos, pedir para comprovar aquela despesa médica, a pessoa tem que ter o comprovante, obrigatoriamente guardar durante 5 anos para garantir que está tudo ok. Tem que colocar os valores certinho,
nos centavos, porque já aconteceu comigo de eu cair na malha, porque eu tinha uma despesa de dentista, a dentista, se eu não me engano, tipo, o valor era 269 e aí o contador dela colocou 296, inverteu os dois números. E aí eu caí na malha, daí tive que apresentar todos os documentos para provar, né, que estava tudo certo, mas se colocar um valor invertido, cai na malha. Por quê? Porque esses prestadores de serviços médicos, eles têm a DMED, que é uma declaração que eles informam para a Receita todos os valores, todos os CPFs, todos os CNPJs que eles prestaram serviço. Então a Receita já sabe. Tanto que se você coloca pré-preenchida, né? Você pede quando você inicia a declaração, você escolhe a pré-preenchida, já tá lá todos os médicos que você foi. Se o médico declarou, né? Tá lá já na declaração o CPF dele, o valor certinho. Então, tem que colocar tudo exatamente o correto, porque o médico já declarou, a Receita já sabe. Antigamente a Receita sabia, só que não tinha pré-preenchida. Então a gente tinha que preencher e ter a sorte deles ter colocado igual. Agora não, agora já a maioria já vem, então a gente só confere para ver se é realmente aquilo, se está tudo certo. Mas a Receita já sabe, então não queiram inventar valor de recibo, não adianta. Eles já Não estão queiram sabendo quanto. fraudar coisas aí se É, você sabe que a é, Receita vai pegar, né, Ju? não adianta, coloca o certo. É interessante a Ju contando esse relato dela. A gente, nós vamos comentar um pouco mais sobre isso, mas assim, geralmente quando a Receita ela pede a comprovação daquela nota que você colocou, ela não vai pedir só daquela nota, né, Ju? Vai pedir, Não, às é vezes, de tudo. uma consulta de R$ 10 que você tem, a Receita vai pedir. Então, por isso, gente, é um alerta, tá? Que a gente faz para vocês. Peçam nota fiscal, é direito seu. A empresa tem que emitir nota fiscal. Você está pagando para você ter o documento. E se ela falar alguma coisa, você diga: eu preciso disso para o imposto de renda. O meu contador, a minha contadora que solicitou. E isso não é problema nenhum, é um direito seu, tá bom? É, isso mesmo. É, porque você precisa ter o documento, né? Como é que você vai provar que você pagou por aquele serviço, né? E aí, às vezes, existe o que a gente chama até de dedo duro, né, Ju? O que que é o dedo duro? Às vezes, a clínica, o hospital, o médico não informou que prestou um serviço para você, mas você tem um documento que comprove que você pagou pelo serviço. E aí a Receita diz assim: rapaz, eu quero saber quem é que está certo, quem é que está errado na história. Chama os dois para conversar, né, de uma forma, não de uma forma literal, mas no sentido de abrir um processo de malha fina, e aí ela vai detectar quem realmente está certo ou está errado. Então, se você tem a É. nota fiscal emitida, e geralmente agora é tudo eletrônico, né, Ju? Dificilmente você vê Uhum. algum ali com de papel, assinado, com o carimbo do médico, CPF. Geralmente está tudo informatizado, então você tem aquela nota que é eletrônica, você prova que a despesa é sua, você pagou por aquilo, e aí a Receita ela se vira, né? O médico, o profissional da saúde se vira com a Receita para resolver essa questão. Então, essa questão das despesas dedutíveis, ela é muito delicada. Quer falar um pouquinho sobre a pensão, Ju? A pensão alimentícia, ela é isenta, né? Ela é não tributável. E para quem paga a pensão, faz uma diferença grande, porque ela dá ela ajuda na restituição, né? E aí, o que que aconteceu até comigo essa última semana com um cliente? Ele veio de um outro profissional e ele não colocava pensão. Eu disse, como que tu não coloca pensão? Não, porque a pessoa disse que a minha filha já é dependente da minha ex-esposa, não pode colocar. Então, essa é uma situação que tem que ficar bem clara. Dependente é uma coisa, alimentando é outra. Então, são duas coisas diferentes. Então, esse cliente aumentou em R$ 1.000 a restituição do imposto dele porque a gente colocou a pensão que era obrigado, que como ele pagava, ele já poderia ter colocado nos anos anteriores. Então, nos anos anteriores, ele perdeu R$ 1.000 de restituição todo ano. Então, assim, tem que
é mais um indicativo, né, de que a gente tem que fazer, os clientes têm que fazer a declaração com pessoas que estudam, que entendem, e quem não entende, procurar, buscar ajuda, perguntar para um colega, para não fazer isso, né, do cliente perder R$ 1.000 por ano. Então, a pensão alimentícia você pode colocar como alimentando, não se ele é dependente da ex-esposa, do ex-esposo, não faz diferença, não interessa. Aí entra na declaração do que paga a pensão como alimentando. Exatamente. Então, muita atenção aí, pessoal. E outra, a gente já comentou isso, mas assim, ó, não pode ser nada de boca. Ah, não, eu acordei com a minha ex-mulher e tal. Cara, você precisa ter documento comprobatório. O documento comprobatório é aquele expedido pelo juiz, tá certo? Não existe nenhum outro documento que você possa se respaldar do pagamento da pensão. Ah, mas eu tenho o extrato da conta bancária. A Receita não quer saber. A Receita quer saber se o juiz foi favorável para você pagar aquele valor X de pensão alimentícia. Do contrário, você pode lançar correndo risco e se a Receita pedir a comprovação, consequentemente você não vai ter essa comprovação, ela vai glosar a sua despesa, né? Ou seja, ela vai desconsiderar. Então, não queira ser pego de surpresa quanto a isso. Tome bastante cuidado. Dentro dessa ficha, bens e direitos, aqui está todo o patrimônio da pessoa física. Lembre-se, pessoal, nós estamos fazendo um bate-papo, um podcast sobre imposto de renda da pessoa física. Aqui não tem nada de bem da pessoa jurídica. Terreno da pessoa jurídica, carro da pessoa jurídica, aí é na contabilidade dela. Não tem nada a ver com o IRPF. Que fique bastante claro aqui. Então, eu tenho aqui, rapidamente, eu tenho informações para lançar bens de imóveis, terrenos, né, apartamentos, bens móveis, carro, moto, participações societárias. Então, se eu sou, por exemplo, eu sou sócio da Nexus Contabilidade, então eu preciso declarar qual é a participação, né, o montante do capital social que eu tenho dentro da Nexus Contabilidade. A mesma forma, a Ju também com relação a JC, consultoria empresarial. Então, você aí que, eu sou sócio proprietário de 5 empresas, cara, tu tem que lançar o das 5 empresas, colocar todas as participações que você tem. As aplicações em bancos, né? Aplicações financeiras, CDI, CDB, as ações, né? Que a Ju vai já comentar um pouquinho dos fundos imobiliários. Tudo que você tem na sua carteira de investimentos, você precisa colocar aqui também. E aqui a gente abre um parênteses. Por que fazer a declaração pré-preenchida? Porque muitas das vezes já vem preenchido alguma dessas informações que os bancos já informaram para a Receita Federal. Então, você não precisa digitar manualmente, você não precisa estar correndo naquela loucura, eita, eu preciso pegar o informe da minha conta, eu preciso pegar o informe da corretora, e às vezes na pré-preenchida já vem, né, várias informações dessas e você não precisa se preocupar. Criptoativos, né, outro dos bens e direitos. E aqui eu só queria fazer um adendo, Ju, para o pessoal de casa, estava até pesquisando isso mais cedo, que é o seguinte: tem muita gente que não está declarando os imóveis, os bens que possui. O que que isso pode acarretar? Deixa só a gente falar para o pessoal de casa. Os cartórios, eles entregam uma declaração chamada DOI, né? DOI, que é a Declaração de Operações Imobiliárias. O que que isso pode impactar? Ora, se o Rômulo tem 5 imóveis registrados em cartório e tudo mais, que possui número de matrícula, certidão de inteiro teor, escritura pública de compra e venda, e se o Rômulo declarou apenas 2 desses imóveis, o cartório informa para a Receita que o Rômulo tem 5. E a Receita vai dizer o seguinte: rapaz, está errado. O Rômulo me informou 2 e o cartório me informou 5. Aonde está essa diferença? Né? Então, tomem bastante cuidado com isso, porque às vezes o pessoal diz assim: mas não existe malha disso. A Receita nunca pediu comprovação disso. Mas talvez no dia que pedir, né, Ju, você vai É, ser pego de surpresa
e você vai ter que justificar como é que você declarou 50 mil reais de renda e tem um imóvel avaliado em 1 milhão. Aqui entra outra sacada, né, Ju? A questão do Pix. Ah, meu Deus, o Pix, eu utilizo a minha conta para receber dinheiro que não é meu, eu sou um laranja e tal. Gente, se vocês não tomarem cuidado, a Receita vai atrás de vocês. Como é que você vai justificar que aquele saldo da conta, o dinheiro não é seu? Como é que você vai dizer para a Receita, Receita, era do meu pai, eu recebi para pagar uma conta X? Ela não quer saber a historinha, ela quer saber a movimentação na sua conta. E cara, tem um outro detalhe, Ju, é porque o podcast aqui é sobre imposto de renda, não nos deixa falar tanto. Eu tenho uma outra declaração, que é a DME, Declaração de Moeda em Espécie, que me fala justamente isso, essas transações que eu faço junto a terceiros e que movimenta, né, mais de 30 mil reais em espécie, e eu preciso fazer uma declaração disso, né? Preciso transitar também dentro do imposto de renda. Então, tome bastante cuidado, pessoal. Converse com o seu contador, acione aí a JC Consultoria Empresarial, entre em contato com a Nexus Contabilidade, que com certeza nós estaremos à disposição para tratar esse tipo de situação da melhor forma possível para vocês. Mas tomem bastante cuidado, porque às vezes a gente só lança ali o arrozinho com feijão e se esquece de todos esses detalhes que podem impactar lá na frente. É, principalmente essa parte do bens, que quando você vende o bem, é quando você tem que informar, tem que fazer lá em outro programa chamado GCAP. Aí você Exato. faz o ganho de capital, paga a guia no mês subsequente. Então, se você vendeu uma casa em março de 2022, em abril você deveria ter pago o ganho de capital, se teve ganho de capital, se não entrou na isenção, né? Que tem alguns critérios de isenção. Ah, se você comprou um outro imóvel, até 180 dias, se não me engano. Isso. Aí tem alguns critérios que você Se for imóvel fica, único, né, também. fica isento de pagar esse ganho de capital, mas, de qualquer forma, tem que verificar se está dentro dessa isenção. Se não tiver, é 15% sobre o valor do ganho, como eu falei dos veículos, né? Agora tem cliente vindo aparecendo, ah, eu troquei de carro, ah, eu troquei de carro. Foi ver, ah, na declaração estava 60 mil, vendeu por 68. Já não está na isenção, a isenção é até 35 mil de carros, veículos. Aí teria que ter pago lá no ano anterior esse ganho de capital, 15% sobre esse 8 mil. E aí, agora, um ano depois, vem falar para o contador. Então, tem que fazer as coisas, tem que falar conforme vai acontecendo. Não adianta deixar só para o outro ano, tem que lembrar disso. O contador tem que estar o ano inteiro em contato, não é só agora, né? Perfeito. E aí, Ju, Então, pensando nisso, eu lembrei de dois pontos aqui, cruciais. Primeiro, o imposto de renda, pessoal, que nós estamos falando aqui, é uma declaração de ajuste, ou seja, do que já aconteceu no ano calendário anterior. Então, eu não posso deixar todas as operações e em um mês, 20 dias, entregar para o contador. Pega, dá teus pulos. Então, assim, vocês aí de casa, profissionais da área, contadores, empresários, vocês precisam abrir um pouco a mente no sentido de o imposto de renda ele deve ser acompanhado de uma forma mensal, né? Qualquer tipo de operação, né, Ju? Vendi um carro, comprei um carro, eu preciso acionar o meu contador, minha contadora, que impactos tributários eu vou ter, né? Para que você não seja pego de surpresa no próximo ano. Assim, o pessoal às vezes vem até a gente, Ju, assim, achando que nós, poxa, dá um jeito, dá uns pulos aí, faz milagre. E não é bem assim. Nós seguimos uma legislação e a legislação pede que as operações elas precisam ser pagas no, no último dia, né, útil do mês subsequente ao fato gerador, ou seja, ao que aconteceu. Então, se a gente conseguir ter essa informação com uma celeridade, em tempo hábil, a gente melhora o nosso trabalho e para vocês também é melhorado essa questão, porque ninguém quer pagar juros e multa. Na verdade, ninguém quer pagar imposto, ainda mais juros e multa. é, Então, e tem um outro detalhe que eu lembrei, você falando do ganho de capital, Ju, que é o seguinte:
tem muita gente valorizando os seus bens arbitrariamente. A Receita acha isso de uma forma totalmente equivocada. A Receita permite sim você aumentar o valor dos seus bens, principalmente os imóveis, se você tiver gasto, tiver feito benfeitorias. E essas benfeitorias, elas precisam ter documentos comprobatórios, notas de materiais, recibo de pedreiro, nota fiscal de Autorização na prefeitura, construtora, autorização exata, na obra. exatamente, né? A questão do CNO, porque até isso, gente, até uma questão de obra, você paga o imposto, a parte do INSS patronal. Então, assim, do contrário, eu vou jogar valor de mercado, tá errado. A legislação diz que é sempre a valor de custo, é o que você pagou, Custo de independente se aquisição, ele né? tá, exatamente, se ele valorizou ou não. Isso acontece muito nos veículos, né, Ju? A galera sobe o valor para vender e fugir do ganho de capital. Isso Uhum. não é elisão fiscal, isso é sonegação fiscal. É Então, tome evasão. bastante cuidado. É evasão Uhum. fiscal, perfeito. Então, assim, a gente falando de bens, a gente até se empolga, né, Ju? Porque esse detalhe é crucial, né? Você acompanhar a É. evolução patrimonial do contribuinte, né, dos clientes, é algo bem interessante. Como tu falou, né, Romulo, sobre é um ajuste, né, uma declaração de ajuste. Aí uma outra coisa também que o cliente ele tem que se conscientizar. Eu estou pensando em comprar uma casa no ano que vem, só que eu declaro um salário mínimo. Como que eu vou comprovar? O banco vai me pedir declaração de imposto de renda. Como é que eu vou comprovar que eu tenho renda para pagar um financiamento de uma casa de 1 milhão se eu tenho um salário mínimo de renda no imposto de renda? Então, assim, né, precisa declarar renda, não tem declaração de renda, já começa a falar com o contador antes o que que a gente tem aqui para fazer, o que que a gente pode fazer, como é que vamos declarar a renda, de onde vamos tirar essa renda, né? Como eu tenho um cliente, ele tinha esse salário só, né, de renda, só que ele tinha distribuição de lucros da empresa e a contabilidade dele não lançava, né? Na verdade, ele tinha imposto em dia, ele tinha lucro, estava tudo ok, todos os critérios para tirar distribuição de lucros. Mas o contador não fazia. Então eu falei para ele, é um meio, né, de tu comprovar a renda e não precisar pagar imposto. Então daí ele teve que começar a se programar, né, se organizar para no próximo ano, foi agora 2000, foi o ano anterior, foi em 2022, o contador começou a distribuir lucros para ele, aí aumentou a renda dele. Então, tudo tem que ser pensado com antecedência, não é do dia para a noite. Eu vi uma casa, quero comprar, e agora? Como é que eu vou declarar essa renda? O ano passou já, não tem como a gente fazer um milagre no passado ainda, já não tem como fazer milagre, ainda um milagre para o passado é mais difícil, é mais impossível. É verdade. É verdade. Essa questão dos dividendos é outro ponto interessante. Existe também, né, Ju, um projeto de lei para tributar esses Tributar. dividendos. Então, gente, Uhum. pelo amor de Deus, aproveite o saldo dos lucros acumulados das empresas de vocês, né? Você, contador, você, profissional da área da contabilidade, pegue essa ideia. Ó, nós não estamos cobrando nada por essa ideia, né, Ju? E chegue nos empresários de vocês e diga: ei, a galera está querendo tributar os lucros acumulados. Então, vamos sair distribuindo. Isso pode ajudar para vocês no imposto de renda para justificar justamente essas aquisições que a Ju está comentando. Os dividendos é isento, não sofrem nenhuma retenção de imposto de renda. Então, pelo contrário, faz te ajudar, evolui ainda mais o teu caixa dentro do imposto de renda e você consegue colocar até alguns imóveis, veículos, terrenos que você nunca colocou porque você não tinha condições de caixa para justificar aquela entrada, né? Então, isso é bastante interessante. Essa parte aí das dívidas, na verdade, ela é um complemento, né, dos bens e direitos. Toda dívida que você tem junto a bancos, né, sociedade de créditos, financiamentos que você faz, deve ser informado aí, especificado a questão dos juros, né, a quantidade de parcelas que você tem a pagar. Se você, por exemplo, se eu estou devendo a Juliana, eu preciso colocar ali, ó,
o empréstimo de pessoas físicas, né? Informar direitinho o CPF, porque tudo é filtrado, né? Há quem diga que a Receita Federal ela tem uma espécie de um servidor, que é como se fosse um Tiranossauro Rex, o pessoal fala, né, Ju? Que é um sistema que vai automatizar todas as informações, se já é que não existe esse sistema, para que faça os devidos crivos, né, dentro do imposto de renda. Então, gente, nós estamos chegando em um cenário que não adianta você querer informar só dois bens se você tem 10 bens, duas dívidas se você tem 15 dívidas. Não tem. Os bancos eles são obrigados a informar isso. E os bancos não vai selecionar quais são as dívidas que vai informar e a que não vai informar. Porque a Receita vai cobrar dos bancos e a Receita vai cobrar de nós contribuintes também. Então, precisa ter bastante cuidado quanto a isso. Seguindo aqui, chegamos numa parte interessante. O nosso país, vocês sabem que uma das principais fontes, e talvez até a que segurou a economia do nosso país, principalmente da pandemia para cá, foi justamente o agro, né? Interessante, Ju, que me faz lembrar um pouco que eu tinha um sonho, né, de trabalhar dentro do agro. A gente teve a oportunidade de ter algumas disciplinas de contabilidade dentro do curso do agronegócio, e o pessoal sempre falando, o agro não para, o agro é pop, o agro é tech, e não sei o que mais, até quando você tem a oportunidade de conhecer o que é o agronegócio, né? Na prática, e ainda mais dentro da nossa área, né? Somos dois contadores, a contabilidade do agronegócio, o quão dinâmica ela é, né? Preço de commodities, exportação, grãos, insumos, a tributação disso, então, é algo surreal. Feito isso, existe um módulo específico dentro do imposto de renda que é atividade rural. Ora, o nome já está dizendo, voltado para quem faz exploração dentro da atividade rural, que são os produtores rurais pessoa física. Ah, o meu pai tem uma empresa e ele é produtor pessoa jurídica. Pronto, não tem nada a ver com o imposto de renda pessoa física, tá certo? Mais uma vez, nós estamos falando aqui do imposto de renda pessoa física. Então vamos lá, rapidamente, para a gente não demorar muito. Eu tenho aí os dados do imóvel explorado, ou seja, todos os cadastros que eu preciso colocar. Antigamente era o NIF, né, o número de identificação do imóvel rural, isso já vem sofrendo algumas alterações, agora é CNI, né, o Cadastro Nacional do Imóvel Rural. Eu preciso colocar as informações de receitas e despesas, aqui eu abro um parênteses rapidamente. Se o seu cliente, né, é um produtor que faturou acima de 4.800.000 no ano calendário anterior, esse produtor ele está obrigado a declarar a LCDPR, ou seja, o Livro Caixa Digital do Produtor Rural. Então, é uma obrigação acessória. E aqui vocês vão entender o nosso apelo de vocês comprarem a ideia de vender uma consultoria de imposto de renda, não só no período do imposto de renda, mas sim mês a mês. Por quê? Porque é humanamente impossível você fechar toda a declaração de um produtor rural em um mês, em 20 dias, em 15 dias, em 2 meses. Gente, precisa ser feito mês a mês. Produtor rural é muito complexo, não no sentido de ser dificultoso, mas complexo no sentido de várias informações para você lidar tudo ao mesmo tempo, tá? E existem operações que você precisa pagar o imposto no último dia útil do mês subsequente, né? Então você precisa ter bastante cuidado quanto a isso. A LCDPR, a Receita Federal, ela não disponibiliza um programa, ela só te dá os layouts, né? E você tem que se virar para encontrar um software aí no mercado para você trazer essas informações. E realmente Ju, estou falando do BPO financeiro, a LCDPR é como se fosse um BPO financeiro para o produtor rural. Então, assim, essa LCDPR não é fácil. Essa eu confesso que é melindroso, é engenhoso, existem livros, cursos sobre isso,
daria para a gente fazer um podcast tranquilamente só sobre isso, sobre LCDPR, porque é muito conteúdo, é vasto. E aí essa LCDPR ela precisa conversar junto com o teu imposto de renda. Eu não posso ter divergências aí, principalmente relacionada a receitas e despesas. Um outro ponto interessante, pessoal, na contabilidade se trabalha muito com o regime da competência, que é o quê? É você registrar os fatos contábeis, independente se você recebeu ou se você pagou. No livro caixa, na atividade rural, o nome já está dizendo, livro caixa, é regime de caixa, é somente se pagou e somente se recebeu, tá? Então aqui vai uma dica, o produtor rural, imposto de renda é regime de caixa, somente se pagou ou somente se recebeu. E aí Uma você tem a coisa, apuração, pode falar, desculpa, uma coisa pode importante falar. que tu comentou comigo era sobre o lucro-prejuízo, né? Isso, exatamente, que é justamente nessa parte aqui da apuração do resultado. Você tem dois tipos, né? Você tem a apuração pelo resultado, receita menos a despesa, ou pelo limite dos 20% da receita bruta total. É como se fosse um desconto simplificado dentro da atividade rural. E aí, se você tem um resultado negativo, ou seja, um prejuízo, você carrega esse prejuízo a ser compensado para os próximos exercícios. E aqui a galera do lucro real vai entender o que é que a gente está falando, Ju. Esse prejuízo aqui, ele não tem limite dos 30%. Ele pode ser compensado até o total, se você quiser e se você estiver precisando. Ah, mas eu não vou precisar, vai sobrar ainda 40 mil, não tem problema. 40 mil você joga para o próximo imposto de renda. E o imposto de renda ele vai segregando isso daí de uma forma bem organizada. Movimentação do rebanho, se você tem gados, caprinos, né, ovinos, os bens da atividade rural. E aqui tem uma tratativa muito interessante, que é o seguinte: se você pagar os bens da atividade rural de forma à vista, automaticamente você já consegue gerar uma depreciação 100% daquele bem. Gente, a tributação do produtor rural, pessoa física, é diferente da tributação de uma PJ que compra bens, por exemplo, ou de uma PJ atividade rural. O produtor, se ele pagou a plantadeira, a colheitadeira, ele não deve nada, ele pode 100% depreciar aquele bem. Ah, Rômulo, o que é que ele ganha com isso? Ele aumenta a despesa dele. Ele aumenta a despesa dele. Do contrário, ele só pode amortizar, ou seja, depreciar, considerar própria essa depreciação mediante as parcelas que ele pagou no ano calendário anterior. E aí, isso relacionado aos bens. Com relação às dívidas, precisa pegar também todos os informes dos bancos para lançar custeio, para lançar maquinário, para lançar aquisição que fez galpão, né, dentro da fazenda, silos, precisa fazer toda essa questão. E o último ponto aí, a importação do AR, né, Atividade Rural 2022. Esse é um programa que é como se fosse o livro caixa analógico. O que que é o analógico? É aquele tradicionalzão que você vai lançar as receitas e vai lançar as despesas. Quem está obrigado a fazer isso daí? Todos os produtores que faturarem abaixo dos 4.800.000. Do contrário, todos por livro caixa digital do produtor rural. Beleza? É uma forma bem resumida, é complexo, né? A atividade rural tem muitos detalhes aí, mas apenas para a gente entender um pouquinho como que funciona essa questão. Ju, comenta agora para a gente sobre o ganho de capital que a gente falou lá no início do nosso podcast, mas para a galera já ir se familiarizando o que que seria esse ganho de capital. Como a gente já tinha comentado, né? Quando a gente vende bens móveis, a gente tem que apurar se tivesse ganho de capital no GCAP. Até tem ali a guia, a última opção ali, importação do GCAP 2022. Então, conforme o fato ocorrido, a gente tem que lançar nesse GCAP e apurar o ganho de capital. E aí depois o programa a gente importa automaticamente ali. E pagar os 15% sobre o valor do ganho. Se eu vendi por 68 mil e o bem eu comprei por 60 mil,
eu tenho que apurar sobre esses R$ 8.000 os 15% para pagar esse ganho de capital. Então, tem diversas situações em que tem isenção, os imóveis, como a gente falou, se for o único imóvel, você comprar um imóvel, um outro imóvel até 180 dias, você tem isenção. Se você usar parte do dinheiro, eu vendi esse imóvel por 1 milhão, mas eu vou usar só 700 mil para comprar um imóvel novo. Eu tenho que fazer proporcional. Não é porque eu usei uma parte do dinheiro que eu estou isenta, não. Se eu usei 700 mil, eu usei 70%. Então, eu tributo a diferença, esses 30% só, porque eu usei 70% do dinheiro. Então, esse ganho de capital também tem isenção, mas só se eu usar todo o dinheiro. E os veículos, se eu vender um veículo que acima de 35 mil, que com esse aumento dessas tabelas FIPE, né, a maioria subiu absurdamente, então eu também tenho que calcular isso, pagar lá naquele momento em que ocorreu o fato. Eu acho que era isso. Parte do É, ganho de capital é essa é, situação que a gente já tinha comentado bastante, né? A gente já tinha isso, falado. exatamente. E assim, porque lá no ganho de capital, lá no GCAP, ele, você precisa colocar a data de aquisição, né, daquele imóvel, daquele veículo. E o detalhe é, quanto mais antigo ele for, maior será a tua redução, né? Tem a tributação dos 15%, mas sempre o programa ele traz algumas reduções ali no momento da base de cálculo. Então, quanto mais antigo for o teu bem que tu vender, porque obviamente, né, o valor do custo também ele vai ser menor, e aí a receita, não, eu vou ajudar um pouquinho eles aqui, vou dar um certo desconto, né? Mas aí sempre vai ter ali a tua base de cálculo para você pagar o imposto. Então, muito cuidado quanto a isso também. Tem muita gente, Ju, que só faz o GCAP, leva para o imposto de renda e não paga. E se você faz isso, você está dizendo, Receita, eu sei que eu estou devendo, Eu mas eu devo. não vou Uhum. pagar, né? Só que aí a Receita, ela está lá na sua conta corrente. Aí você pode ter seu CPF bloqueado, você pode ter problema no Pix, você pode ter problema em alguma conta bancária. Então, você pode ter N situações que, se você não pagar ou você parcelar, você pode sofrer algumas penalidades quanto a isso. E lembre-se, gente, se você já acha caro pagar, imagine pagar acrescido de juros e multa, né? Que também É. já não é pouco, não é pouco, né? Sofrendo essas atualizações. Ju, mas a questão agora é o seguinte, agora o negócio fica mais sério. Eu tenho Hum. ações. Eu, Romulo, tenho ações. Comprei ação de alguma empresa, comprei fundos imobiliários, gostaria muito de comprar um Bitcoin, tá um absurdo. Eu quero saber o seguinte, e dentro do imposto de renda, eu tenho que declarar, não precisa? É uma açãozinha de R$ 5? Como é que funciona? Me explica. Então, as ações, a obrigatoriedade de você declarar, fazer a declaração por causa dessa operação de ações, né? Você é isento, não precisa declarar. Mas você operou, você teve uma negociação de mais de 40 mil no ano. Aí você é obrigado. Se você comprou uma ação de R$ 5, não se preocupa, pode ficar ali com a sua ação e não precisa declarar. Antigamente, até o ano anterior, comprou a ação, negociou na bolsa, obrigatoriamente tinha que fazer a declaração. Não importa, não tinha importância se era 5, 10 ou 50 mil, tinha que declarar. Agora, eles melhoraram isso porque o número de investidores na bolsa só aumenta todo ano, e aí todo mundo tendo que declarar porque comprou uma ação. E tinha gente que comprava pouco mesmo, né? Comprava, vou colocar lá R$ 20 por mês. E aí ter que declarar por causa disso. Então, eles melhoraram, né, nesse quesito. Então, se você comprou acima de 40 mil no ano, aí sim tem que declarar. Se você. E aí, existem algumas situações. Existe a situação do swing trade e do day trade. Day trade é quando eu compro e vendo no mesmo dia. Então aí não há isenção. Então, se você comprou e vendeu no mesmo dia, eu comprei de manhã por R$ 100 e no final da tarde estava 200, eu resolvi vender. Beleza, mas você tem que pagar 20% sobre o lucro dessa operação.
Se comprou por 100, vendeu por 200, R$ 100 é o teu lucro. Então, você vai pagar 20% desses R$ 100. O day trade, então, comprou e vendeu, teve lucro, não tem escolha, vai ter que fazer a declaração do imposto de renda. O swing trade, que é você compra ação, segura, não vende no mesmo dia, aí, daqui a uns 2 meses aumentou, eu quero vender. Aí você vendeu, aí esse tem uma isenção que são 20 mil no mês de venda. Não é lucro, é venda. Então, se eu vendi ações 20 mil no mês, aí eu tenho que declarar a alíquota de 15% sobre o lucro e, e tem os fundos imobiliários, que esses não têm isenção também, entendeu? Teve lucro, vai ter que pagar o imposto, vai ter que declarar. Mas aí a situação aqui no imposto de renda, o que as pessoas têm que cuidar muito para declarar, porque tem muita gente que compra e vende o tempo todo. Trabalha com índice, dólar ou ações. São três situações diferentes e todas elas têm que ser especificadas separadamente. Então, quando eu faço o controle de ações dos meus clientes, eu tenho que fazer tudo separadinho. Todas as operações que eles fizeram em bolsa com índice, todas as operações que eles fizeram em bolsa com dólar e todas as operações que eles fizeram com ações. E aí, quando eles fizeram day trade ou swing trade. Então, isso tudo tem que ser separado, porque cada coisa tem um lugar específico na declaração. Um resultado específico, o resultado do day trade, resultado do swing trade, o resultado de índice, resultado de ação, resultado de fundo, é tudo separado. Então, tem que fazer um controle bem grande para poder declarar tudo isso. Mesmo nessas situações em que foram isentas, né? Eu vendi para menos de 20 mil no mês day trade, swing trade, mas eu tenho que declarar como isento, como um rendimento isento, mesmo que eu não paguei imposto, eu tenho que declarar como isento na declaração, então eu tenho que ter esse controle também. Então, essa parte de ações tem que ser feito um controle nota a nota. Se é uma pessoa que opera todo dia, o ideal é ela fazer todo dia o controle, porque quando chegar lá no outro ano, ela vai ter que fazer todo esse controle, que é o que a maioria das pessoas fazem. Mas, se eu tenho situações em que não tem isenção, eu já tenho que pagar no mês subsequente, no último dia do mês subsequente, a guia do imposto de renda também. Então, se eu passar o ano inteiro sem fazer nada e deixar para fazer só no imposto de renda, eu vou pagar com multa e juros esse ano todinho. Com essa coisa da pré-preenchida, ajudou muito, por quê? Porque juros sobre capital, dividendos. Tu comprou, tu tem 20 empresas, né? Comprou ações de 20 empresas. Aí essas 20 empresas, elas te dão dividendos e juros sobre capital. Aí antigamente a gente digitava um por um. Era uma trabalheira enorme. Agora não, agora a gente consegue, com essa pré-preenchida, ele já vem tudo lá. A gente só tem que colocar algumas informações. É, código de negociação da bolsa, essas coisas. Aí a maioria já vem importado, já ajuda muito, já acelera bastante o serviço, mas a gente ainda tem que conferir um a um. O que mais sobre essa questão de ações? Eu até coloquei aqui, ó, acho que o outro slide fala disso aqui, Ju, dá uma olhada. Acho que isso aí você já comentou também, né? A questão É, da isenção, né? E o uhum, outro era a questão do só o DAF, né? Questão de recolhimento, uhum. qual que é o código que é Uma coisa utilizado. importante, o prejuízo. O prejuízo é a mesma situação do produtor rural. Se você tem prejuízo, você consegue ir carregando ele ano a ano, só que você tem que informar. Essa é uma coisa que a pré-preenchida não puxa. Então tem que lembrar de puxar sempre, colocar lá o valor do prejuízo do ano anterior, botar o prejuízo do ano, aí no outro ano puxar o prejuízo anterior, senão você perde esse prejuízo, se não declarou, perde. E prejuízo é dinheiro. Se eu tenho um prejuízo acumulado, a hora que eu tiver lucro, eu vou ter que pagar imposto. Então, se eu tenho um prejuízo, eu consigo compensar esse lucro. E aí, só pagar depois que eu compensar esse prejuízo todo. Então, assim, prejuízo é dinheiro. As pessoas não se conscientizam que é muito importante fazer. Aí eles dizem: não, mas eu só tive prejuízo, eu não vou declarar por enquanto. Aí sim tem que declarar para aproveitar esse dinheiro, esse bônus, esse crédito que a Receita deixa a gente usar. Então, assim, é tão importante quanto
fazer quando tem lucro, porque quando tem lucro a Receita sabe e vai te cobrar, mas quando tem prejuízo ela não vai te dar o crédito. Você tem que informar todo ano e Exatamente. aproveitar esse crédito. Exatamente. Dúvidas aí, ó, você que compra ações, JC Consultoria Empresarial, porque não é todo mundo que manja disso aí, não. Também é melindroso, né? Eu faço a É, declaração do meu irmão e o camarada é muitas ações. Eu falei, cara, deixa quieta, já chega. Só que assim, se você parar para pensar, é uma forma de um investimento que é altamente rentável, né? Se você souber investir, se você conhecer um pouco da saúde financeira das empresas que você está comprando, realmente é algo que compensa sim, né, Ju? uhum. Aí são um É, pouquinho das alíquotas, né, que a Ju as estava comentando. alíquotas, é, e Ah, aí lembrar de não deu uma situação com lucro, que não é uma dessas situações que não é isento, no mês subsequente já tem que pagar a guia. Entra lá no Sicalc, né? Faz a guia e paga. E uma situação também é que se você declarar e não pagar, você colocou lá na declaração, fez todos os lançamentos certinho. Aí tá lá, pagaram porque é mês a mês, né? A gente informa por mês. Então a Receita sabe, em janeiro eu tinha que pagar R$ 15, em fevereiro 200, em março deu prejuízo. Eles sabem mês a mês. Aí, no momento que você entregou a declaração, eles já colocam, já deixam lá certinho. Eles já informam e você já fica lá pendente. Você não vai receber a restituição enquanto não pagar essas guias. exatamente. Exatamente. E aí volta de novo naquela situação, né? Você pode sofrer penalidades, pode ter problemas com o Uhum, Pix, pode ter problemas no crediário, enfim, né? Seu nomezinho pode estar no famoso CADIM, né? Que é como se fosse o Serasa da Receita Federal. Então, tem que ter bastante cuidado quanto a isso. Essa uhum, a questão de uma planilha, só um modelo, né, Ju, para calcular essa uhum. questão do day trade. E só comento com o pessoal essa questão aí do que eles precisam fazer para te passar para você fazer o imposto de renda deles, principalmente relacionado a essa parte de ações. Isso, quando lá na corretora que a gente negocia, já tem essa parte de imposto de renda. Então a gente pede todas as notas de negociação, todos os extratos, todos os informes, que daí eles já mandam, ó, a corretora já manda para gente a posição, já manda é, os, os ganhos que a gente tem de juros sobre capital, dividendos, já manda tudo separadinho, tudo certinho para a gente conferir, porque normalmente vem na pré-preenchida, mas a gente tem que conferir sempre tudo. Tudo que vir, é até uma coisa importante, né? Tudo que vir na pré-preenchida, a gente tem que olhar aba por aba para ver o que a Receita, né, preencheu para a gente e a gente tem que conferir, não é pegar pré-preenchida, fechar o olho e enviar para a Receita. Ah, foi eles que avisaram para a gente disso aqui, eu vou deixar assim. Não. A gente tem que olhar tudo, verificar se a gente tem documentação de tudo aquilo que está ali pré-preenchido e aí sim enviar. Então, esses relatórios, todos esses informes, a própria corretora já manda para a gente e a gente tem que conferir, mas já, já tem tudo certinho, assim, normalmente, né? Muito bem, já otimiza, né, os processos aí. Uhum, Essa parte a Ju comentou, né, do prejuízo, precisa ser informado, uhum, né, ele vai encarregando aí até finalizar isso. Chegando já quase na parte final, pessoal, do nosso podcast sobre imposto de renda 2023, falando hoje com a Juliana, né, da JC Consultoria Empresarial. Nós temos um calendário, né, um cronograma de pagamentos e de restituição, né? A questão dos pagamentos, ele pode ser parcelado em até 8 cotas, né, iniciando a partir de maio, tá bom? Isso vai beirar a última parcela, salvo engano, em dezembro, né? Você pode colocar débito em conta, ou você pode escolher a modalidade de você emitir, né, o próprio DARF ali, mês a mês. O problema de eu emitir o próprio DARF é que às vezes nem sempre a gente lembra, né, Ju? Nem sempre o é, cliente lembra de que tem que pagar, ou até mesmo lembra, mas
por uma situação natural, digamos assim, ele não lembra o contador de pedir e aí acaba ficando em aberto, né, aquelas parcelas. E aí tem toda a questão dos juros, da multa e tudo mais. Falando da restituição, a restituição ela acontece em 5 lotes, tá? O primeiro lote já a partir de maio, né? Então, maio, junho, julho, agosto, setembro. Então, vai de maio até setembro. E um dado interessante, né, Ju? Que é a questão da declaração pré-preenchida pela senha Gov. A senha Gov você faz, é uma senha federal que é utilizada para praticamente todos os processos do governo, né, todos os serviços. E você precisa gerar um selo de confiabilidade prata ou ouro para que você tenha acesso, então, ao ECAC, né, que é onde a gente faz, Isso. puxa as informações pré-preenchidas. E aí, esse ano, né, Ju, se você informar, acredito que até 20 de maio, salvo engano, Isso. você pode receber, né, no primeiro lote de restituição, se a sua declaração não tiver nenhum problema, né, se ela for processada e constar com o status lá, né, Ju, em fila Em fila de restituição. de Isso. restituição, exatamente. Porque geralmente, só para vocês entenderem, gente, antigamente o primeiro lote era só para os idosos, aposentados, né, pessoas com alguma deficiência, portadores Doença, de é. deficiência. E aí, os contribuintes tradicionais, se é que podemos chamar assim, eles eram carregados para os próximos lotes, a depender da data da transmissão. Então, se tu transmitir já quase no final do período ali do imposto de renda, tu só vai Recebe só em receber, setembro. só recebe em setembro, exatamente. Então, por isso Uhum. que tem muita gente, né, Ju? Acho que até bateu o recorde no primeiro dia de transmissão, porque a galera ficou animada. Ah, eu vou receber o dinheiro agora em maio. E aí, assim, só abrindo um parênteses, a galera não está preparando o fluxo de caixa. Porque quando chegar lá em setembro, vão achar que ainda tem um imposto a receber e já receberam em maio. Né? Então, hashtag fica a dica aí, tome bastante cuidado quanto a isso. É, Então, pagamento, as pode declarações que falar. eu fiz, pré-preenchida e com Pix, já estão tudo em fila de restituição. Isso. E aí, a chave Pix é unicamente o CPF. É, o E CPF. acabou. É tanto que ele nem deixa você digitar, né, Ju? Você É, só marca lá isso. o Pix e acabou. O sistema da Receita já entende que você já tem uma chave Pix CPF. Ah, mas eu não tenho Isso. chave Pix CPF. A sua declaração vai ficar retida, a sua restituição, até você resolver o que é que você quer da sua vida, né? Porque o Pix Uhum. é só no CPF. Então, É, fechando essa parte, pagamentos em até 8 cotas mensais, lembrando que essas cotas são acrescidas da taxa Selic, né, mês a mês, um pouquinho, mas aumenta. Da mesma forma que você recebe a mais, você também paga a mais. Então, é justo isso. E a restituição ela acontece aí em 5 lotes, tá? Ju, e a última parte, então, do nosso podcast é com relação ao processamento. Comenta para a gente quais são os perigos, quais são os casos mais tradicionais relacionados à malha fina, para que a gente possa alertar o nosso internauta, o pessoal que está ouvindo, o pessoal que está nos assistindo, com relação a essa questão da malha fina. a malha fina, o mais tradicional é a despesa médica. É, existe uma coisa que é malha fina automática, que quando a pessoa tem um gasto médico muito alto, a pessoa vai cair automaticamente na malha. Não porque ela fez algo errado, não, porque a Receita Federal ela já tem uma inteligência ali em que se você colocou um recibo médico muito alto, automaticamente você tem que ir lá comprovar que aquilo ali é idôneo mesmo, é verdade. Então, mesmo que você coloque tudo certo, quando tem parto, quando os pais pagam o parto da criança, aí é um gasto muito alto. E aí, esse gasto, normalmente, a Receita chama lá para mostrar que é algo idôneo mesmo, que pode deduzir, porque aí é um valor muito alto, né? A pessoa consegue restituir um valor altíssimo e aí a Receita chama. Mas esse é um caso em que a malha é automática, que você não fez nada de errado, mas você vai cair automaticamente para comprovar porque o valor é alto. E aí, se lançar recibos que não existem, lançar recibo em valor errado, igual eu falei que o contador da minha dentista lançou invertido,
Aí você cai também, por quê? Por causa daquela declaração em que eu falei para vocês, da DMED. O médico declarou uma coisa, o contribuinte outra. Vamos ver quem é que está certo e quem é que está errado aí nessa situação. E aí todo mundo é chamado, né? Os dois são chamados. É, omissão de rendimento dependente, igual a gente falou antes, né? Falamos anteriormente. Eu vou colocar o dependente para ter um benefício na minha declaração, mas se ele tem um rendimento tributável, a empresa que ele trabalha entregou pela DIRF. Então, a Receita sabe que esse CPF tem rendimentos. E aí você colocou esse CPF como dependente, mas não colocou os rendimentos dele. Vai cair na malha também. Omissão de rendimento, né? Se você tem valores que você recebe e de trabalho, algum serviço prestado, alguma coisa em que o seu CPF foi declarado como recebedor desse dinheiro e você não declarou, então você vai ter que declarar porque vai cair lá na malha. E aí, quando cai na malha, se tem coisa errada, você tem que fazer a retificação, né? Colocar os valores certos, colocar todos os documentos certos. Se está tudo certo, você abre um processo para poder mostrar para a Receita todos os documentos que você tem, mostrar que todos estão corretos e que alguma coisa lá no processamento não está batendo com os seus documentos, mas que os seus estão corretos. Então, geralmente, quando você cai na malha automática, né, que é aquele valor alto, aí você vai ter que ir lá mostrar todos os documentos. E aí eles não querem saber, como a gente falou anteriormente, eles não querem saber só daquele recibo que deu errado. Aí eles querem todos os recibos da sua declaração para conferir um a um. Exatamente. Eu acho que é isso, né, gente? A questão do processamento da declaração, da malha fina. E a parte assim, um pouco mais chata, né, Ju, é depois que cai na malha fina, é você juntar toda a documentação, digitalizar, que agora é tudo digital, né? Você levar para Uhum. o contador e montar, né, um dossiê, montar um processo quanto a isso para apresentar isso, né? E, consequentemente, esperar, né, que a Receita ela considere as despesas que você lançou, ou do contrário, se você não tem a comprovação, aí, infelizmente, aquele valor a pagar que era 1.000, ele pode virar 3.000, pode virar 5.000, ou aquela restituição que você tinha recebido que era R$ 1.000, pode virar R$ 200, e assim por diante, a depender da situação. Uma Então, coisa assim que eu pode falar. faço, Rômulo, eu faço a declaração, eu confiro tudo, se for pela pré-preenchida, confiro todos os documentos, tudo, 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 tudo. Aí eu não envio no dia que eu faço a declaração. Eu deixo para o outro dia, que eu tô com a cabeça mais, né, leve, mas não tô mais em cima daquela declaração. Aí eu chego, eu confiro ela inteira, aí eu envio ela. Eu nunca faço e envio diretamente, eu sempre faço e reconfiro, para não ter nenhum problema. Eu nunca tive nenhum problema com o cliente, com nada. O único problema que eu tive foi com a minha, porque o contador dela que lançou errado. É o tal do santo de Mas casa, né? ainda foi comigo ainda. Mas eu sempre confiro e reconfiro no outro dia. Eu não gosto de fazer no mesmo dia e enviar. E daí eu sei que eu lancei tudo certo, não tem nada errado. Show. Gente, esse foi o nosso podcast aqui na Nexus Contabilidade, falando um pouquinho sobre o Imposto de Renda 2023. Gostaria de agradecer pela participação da nossa querida Juliana, da JC Consultoria. A propósito, Juliana, como é que o pessoal te encontra nas redes sociais? Encontra a tua empresa? Como é que eles conseguem solicitar um orçamento da tua empresa? Fala um pouquinho para a gente. A gente tem o Instagram, JC Consultoria EMP, e pelo Instagram ou pelo WhatsApp, né? A gente deixa o WhatsApp ali depois no final e Pronto. pode entrar em contato com a gente. Perfeito. Então, gente, você também encontra a Nexus, né? Contabilidade, o Instagram Nexus, underline, contabilidade, underline. Então, sigam lá as nossas redes sociais, entrem em contato com a gente. Se ficou alguma dúvida, deixe aqui nos comentários, né? Se você tem alguma sugestão de um novo podcast,
ou de algum conteúdo que você queira que a gente converse e tenha um bate-papo bacana para vocês, deixe aqui também nos comentários que nós estaremos à disposição de vocês. Juliana, muito obrigado pela participação. Espero que seja o primeiro de muitos e que muitas pessoas possam ser alcançadas aí por esse podcast, para que possam elucidar a mente aí a despeito então do imposto de renda. Gente, não se esqueçam, o último prazo, 31 de maio de 2023, porque se entregar depois disso é multa, não é isso, Juliana? Isso aí. E a multa é automática também. Enviou atrasado, Exato, já sai o DARF. exatamente. Eu que agradeço o convite. Então, né, estamos à disposição caso tenham dúvidas, queiram tirar alguma dúvida. Produtor rural com Rômulo, imposto de renda de investidor comigo. Podem deixar aí nos comentários que a gente responde. Perfeito. Gente, muito obrigado. Siga as nossas redes sociais. Esse foi o nosso podcast falando um pouquinho do Imposto de Renda 2023. Até a próxima. Um abraço. Até lá.